Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre a unção de cura e a paternidade espiritual. Como funciona a correlação de um pacto, uma aliança, um vínculo de paternidade espiritual. Aonde isso está na Bíblia, se é que isso está na Bíblia e como é que isso gera saúde emocional, saúde espiritual e saúde física para as doenças, para as necessidades. No final eu quero fazer uma oração específica por todos os enfermos, em especial uma aplicação desta verdade para os que foram vítimas do Covid-19. Em Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante, a palavra de Deus diz assim, alguém está entre vós aflito? Ore. Está alguém contente, feliz? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus. Porque a oração da fé salvará, curará o enfermo. E se porventura ele tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou uma segunda vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o persuadir, o converter, o convencer, saiba que aquele que convencer, ou conforme a sua tradução aí, converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e encobrirá uma multidão de pecados. Esse texto é riquíssimo e ele deixa muito claro uma relação de mentoria, uma relação de prestação de contas, uma relação de parceria espiritual, aonde a pessoa está enferma e ela, no Novo Testamento, recorre à sua autoridade espiritual, a algo, alguém ou alguma coisa que assume a figura de um presbítero, de alguém que preside a congregação. Os anciões, os pastores, os líderes, os profetas, os mestres, os evangelistas, os apóstolos, alguém que exercia algum tipo de autoridade para ir na casa, visitá-lo e ungir com óleo. As pessoas às vezes me perguntam, eu frequento a igreja e eu não tenho esse tipo de conexão. Na vida pós-moderna, cada vez mais difícil de deslocar, engarrafamento, trânsito, caos das grandes cidades urbanas, talvez o estar junto para tomar uma xícara de café e comer uma fatia de bolo tem ficado cada vez mais difícil na rotina pastoral. O que não quer dizer que esta conexão, este vínculo emocional, espiritual de autoridade tenha sido jogado fora, que a Bíblia tenha revogado esse princípio. Não, esse princípio existe. A quilômetros de distância, eu quase que todo dia oro por alunos da Escola de Ativação Profética. Talvez todo dia seja exagero. Toda semana eu oro por alguém que dizima, que oferta. Tem pessoas que estão conectados conosco há anos e nunca vieram pessoalmente receber uma imposição de mãos. Estão com documentos no país onde eles moram, congregam à distância, pelo mundo virtual, pela internet. Mas se saírem de lá, não tem documentação resolvida para poder retornar. E eles tomam a ceia e eles recebem a oração da fé e a imposição de mãos por distância. O que eu digo para eles? Pegue aí o frasco de azeite, ou às vezes eu mando pelo correio para eles mirra, que nós tiramos das nossas vigílias de oração, e eles vão colocar na cabeça deles, nós vamos orar juntos, e este princípio de Tiago, capítulo 5, vai se reproduzir e vai se cumprir independente de estarmos fisicamente juntos ou a quilômetros de distância. O Senhor Jesus liberou anjos, ativou anjos, ele comissionou anjos a quilômetros de distância para entrar na casa daquele centurião e curar aquele soldado que estava enfermo.
O Senhor Jesus, ele operou muitos milagres, muitos, alguns presenciais. E quando nós falamos sobre transferência de unção, sobre impartição, ativação de dons, eu sei que o tato, que o estar presente e que a doutrina da imposição de mãos sempre será mais forte e mais eficiente do que apenas uma palavra comissionada a quilômetros de distância. Mas o mundo da fé, o mundo quântico, o mundo espiritual, ele não está limitado aos nossos sistemas de crenças herdados do pai, da mãe, do avô, do bisavô. Se você limitar a sua fé somente no toque, na imposição de mãos, você só vai experimentar cura pelo toque. Mas se você entender que a palavra é poderosa para operar milagres de cura, mesmo a quilômetros de distância, então você vai receber a quilômetros de distância. Sempre que possível, estar juntos, estar presencialmente, ter a comunhão, comer, partir do pão, abraçar, tocar, ungir com óleo, é maravilhoso, não podemos jogar isso fora, mas também não podemos nos sentir culpados quando isso não é possível. O apóstolo Tiago estabelece uma chave poderosa de relacionamento, de mentoria, de pastoreio, de cobertura ou paternidade espiritual no Novo Testamento, algo tão bíblico quanto a relação de Elias e Eliseu no Antigo Testamento, quanto a relação de Ezequias, o rei, com Eliseu, na continuidade desta escola de profetas que Elias fundou e Eliseu levou mais longe, levou muito mais para frente. Eu penso no apóstolo Paulo, que ele é um cara de milagre, que ele é um cara de sinais. Atos 19, 11, 12, 13 diz que ele tinha os lenços suados, os lenços fedidos, os lenços sujos, suados do apóstolo Paulo, eram levados sobre os enfermos como um ponto de contato, uma substancialização da fé, e as pessoas eram curadas e libertas de espíritos malignos. A física quântica explica isso, então não tem nada a ver com superstição. Tá? Alguns teólogos críticos chamam isso de superstição, mas a sã doutrina e a verdadeira religião deles está fracassando na Europa. Perderam para os esotéricos e estão perdendo agora para os muçulmanos. Então, não se agarre aos críticos fracassados, frustrados, agarre-se à palavra de Deus. Quando você ora por um copo d'água, quando você ora por um objeto e abençoa e comissiona pessoas, se a fé da pessoa estiver no objeto, ela se desconectou de Cristo Jesus. Mas quem sou eu para julgar o íntimo, o secreto do coração do meu irmão? O salmista diz que só Deus esquadrinha, tu me sondas e me conheces lá no profundo coração. Então eu não vou ser juiz do meu irmão dizendo que quando ele ora por um copo d'água, ele não está crendo em Jesus, está crendo no símbolo supersticioso do copo d'água. E também não vou julgar meu irmão dizendo que o Jesus por detrás da oração do copo d'água não é real na vida dele para manifestar cura. Quem faz esse tipo de coisa normalmente é pregador enfermo, doente, que está defendendo uma identidade denominacional que já fracassou e já falhou na história do cristianismo. Mas o apóstolo Paulo tinha os lenços suados, levados e depositados sobre os enfermos, os moribundos, os espíritos imundos saíam. Não um símbolo de superstição, mas sim um ponto de contato no mundo quântico. Assim como a capa de Acã trouxe maldição para o acampamento de Israel e eles vencem de Jericó, perdem na sequência para minúsculo exército da cidade de Ai, mas havia um ponto de contato de feitiçaria, de pecado, de magia, de ocultismo no meio do acampamento de Israel, e Deus fala sobre isso quando puxa a orelha de Josué. Agora, no Novo Testamento nós vemos o poder da bênção, o poder do quantum glória, o poder da manifestação, da unção de cura num objeto, lenço suado e levado a quilômetros de distância. Ele leva com ele o símbolo, a fé, mas leva também ali um eletromagnetismo da glória de Deus que opera no ministério do apóstolo Paulo, e os fenômenos de cura acontecem. Os fenômenos quânticos de saúde seguem, se materializam. Paulo é esse cara sobrenatural que cura os enfermos pela palavra à distância, cura os enfermos na doutrina da imposição de mãos e na unção do óleo, como o Tiago está nos descrevendo, mas Paulo também cura os enfermos com uma vida simples, sem nem estar orando, simplesmente porque o suor do lenço, dos tecidos, dos trapos
que ele usava para sua arte de tapeçaria, para fabricar tendas, construir tapetes e vender. Ele era comerciante, ele era empresário, o apóstolo Paulo. Ciclos e períodos do ministério dele, ele viveu de oferta. Ciclos e períodos do ministério dele, por não terem ofertado, ele não deixou de existir financeiramente. Ele também conciliou com um business, com negócios comerciais na Palestina. Agora, esse cara que cura à distância, que cura presencial, libera a palavra e os milagres de cura acontecem, ou não fala nada, simplesmente o suor dele é depositado sobre o enfermo, experimenta fenômenos de cura extraordinários. Esse cara também tem os seus fracassos, as suas tristezas, as suas frustrações do ministério de cura. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 19, diz ele no final da epístola: saúda também a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e tive que deixar Trófimo doente, enfermo, em Mileto. Mileto é o nome da cidade da Itália, onde ele deixou um dos discípulos, um dos membros da equipe apostólica do apóstolo Paulo. Procura vir antes do inverno. Eubulo e o prudente Elino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Essa frase, tive que deixar Trófimo enfermo na cidade de Mileto, talvez seja a frase da maturidade. Não é porque nós experimentamos cura, milagres extraordinários, que sempre nós vamos ter uma oração eficaz e eficiente. No texto de Tiago, o Tiago diz: se porventura tiver cometido algum pecado, confesse o pecado, a oração da fé curará o enfermo. Em outros textos, ainda do Evangelho de Tiago, no livro de Tiago, em outros capítulos, ele fala: confessai uns aos outros as vossas culpas. Estabelece um princípio e uma interlinearidade espiritual sobre a cura, a imposição de mãos não são com óleo e a necessidade de confessar pecado. Mas Tiago não está dizendo que todo enfermo tem um pecado oculto. Eu diria assim que a maioria dos enfermos da igreja possuem pecados não confessados. Amargura, ódio, raiva, dificuldade de perdoar, e isso vai apodrecendo os seus ossos, porque ele fica entregue aos verdugos, aos torturadores. Mas isso não quer dizer que toda pessoa que está enferma tem um demônio para se expulsar. Existem enfermidades que são de raízes puramente demoníacas. E existem enfermidades que não são demoníacas. Não estou dizendo que o demônio não se aproveita da fragilidade do corpo humano para atacar a mente, para atacar a alma, para atacar o coração. Mas entenda que existem doenças que são demônios que precisam ser expostas, existem doenças que são estruturas de iniquidade herdadas do pai, da mãe, do avô, do bisavô, do tataravô, que acordaram, que despertaram e precisam ser tanto tratadas clinicamente quanto espiritualmente desligadas, renunciadas, rejeitadas, rompidas no espiritual, senão o tratamento não vai ser muito eficaz, eficiente. Existem doenças que você recebe a cura conciliando com a ciência, assim como Jesus ilustrou que o bom samaritano aplicou pastas de figo e de uva para cicatrizar a doença, a ferida daquele que foi assaltado e jogado na beira do caminho. Assim como o apóstolo Paulo fala a Timóteo para tomar vinho por causa da sua gastrite, das suas úlceras intestinais. A fé conciliada com esses tratamentos não tem absolutamente nada de pecado ou de incredulidade, é maduro e equilíbrio. Mas também você, como um operador de milagre, um operador de cura, um ministro do evangelho, tem que ter a maturidade de saber que existem momentos que você vai orar e é um cara muito mais ungido do que eu e você, o apóstolo Paulo, quem está orando por Trófimo na cidade de Mileto, e chega um momento que ele diz: olha, não sei quanto tempo vai levar para essa operação de cura se concluir, também nem sei se você vai ser curado, talvez ele morra, mas eu tenho que seguir viagem. E ele escreve na carta dessa frustração com o ministério de cura. Ora, ele não para de orar, ele não é um irresponsável cretino que diz: se tu não curar minha mãe, não curar meu pai, nunca mais vou pregar o evangelho. Gente, que maturidade é essa? Ele sabe que há um peso e um comissionamento de unção sobre ele para curar enfermos. Talvez esta unção de Deus na minha vida não seja suficiente para curar esta enfermidade de Trófimo, mas não quer dizer que o outro ali não possa estar operando em Deus num peso de glória, numa unção e num código muito superior ao meu. Quando o apóstolo Paulo fala aos coríntios sobre cura, ele não fala o dom de curar.
ele fala, dons de curar no plural. Por quê? Porque vai ter pessoas na igreja que vão ter uma unção para curar câncer. E quando elas orarem por alguém na cadeira de roda, não vai acontecer nada. E existem pessoas na igreja que vão ter uma outra operação da unção para levantar paralíticos da cadeira de roda. E quando eles oram por câncer, não vai acontecer nada. Ou a estatística de cura nessas outras doenças vai ser muito ínfima, muito pequena. Enquanto que em alguns grupos, alguns segmentos de doenças, a estatística de cura vai ser muito mais precisa. É como se houvessem agrupamentos de anjos designados por Deus no ministério de cura, que são anjos ministradores de ossos. Existem outros ministros do evangelho que possuem uma estatística de cura com doenças relacionadas a viroses, outros com uma doença relacionada a câncer, outros com doenças lunáticas, outros têm uma estatística muito ruim de cura de doenças mentais, neurais, porque as doenças da mente às vezes são congênitas, outras vezes são hereditárias, outras vezes são demônios na mente perturbando o cara. Manda o demônio embora, volta. Mas não adianta você ficar a vida inteira expulsando um demônio quando na verdade a pessoa ela tem um histórico de Alzheimer na família. Existem casos de bipolaridade que são puramente hormonais, químicos, biológicos. Existem casos de bipolaridade que são puramente demoníacos. Discernir isso e se mover com fé e ousadia nisso é muito importante, contanto que você tenha a maturidade de que até o apóstolo Paulo deixou Trófimo enfermo em Mileto, e nem por isso ele abandonou o ministério de cura. Ele não deixou de crer em cura e ele também não deixou de orar por cura. No meio de uma pandemia, muitos perderam seus familiares, muitos perderam seus entes queridos por causa desta conspiração global, por causa desta imaturidade. Mas eu quero encerrar esse vídeo orando por vocês agora. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, comunique para o maior número possível de pessoas. Se você recebeu de Deus uma intuição, um discernimento, de participar financeiramente conosco, depositando as suas ofertas, mande o comprovante da sua oferta com o seu pedido de oração. Vamos subir a montanha, vamos orar por todos os que têm se relacionado conosco através desse canal, em especial por aqueles que têm colocado a mão no arado e participado financeiramente. Mas eu quero que você abra o seu coração e feche os seus olhos, se você puder. Se não puder, receba essas palavras de cura. Pai, em nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, nós nos unimos agora numa só palavra, numa só crença, numa só convicção e falamos: anjos ministradores, toquem na medula óssea, removam todo o sangue contaminado, todo o sangue enfermo, todo o sangue, todo o glóbulo branco, glóbulo vermelho que se multiplica nessas medulas ósseas agora com erros na estrutura cromossômica, com erros hereditários, seja lavado, remido, a mucosa de iniquidade seja tirado dos ossos agora, a gelatina podre, negra de iniquidade seja tirada espiritualmente do interior deste homem, desta mulher que recebe a cura. Anjos de Deus, toquem agora na medula óssea com uma injeção, com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, e comece a curar, limpar, restaurar, fazer tudo novo, fazer tudo outra vez, para a glória do nome de Jesus. Eu falo ao vírus, ao Covid, ao espírito de morte por trás desta prática iníqua global, assim como Asimo, demônios da antiguidade se manifestavam com morte, Bafomete, Preto Velho, todos os outros personificações malignas da mitologia e da antropologia humana. Saia do pulmão deste homem, desta mulher agora. Nós manifestamos a luz do rosto de Jesus, o sangue do Cordeiro, nos alvéolos, nos brônquios, na laringe, na faringe, na garganta, no esôfago, no alto do estômago, no aparelho digestivo, no aparelho reprodutor. Nós declaramos agora fígado, rim, pâncreas, intestino, 100% lavado, purificado e remido, transformado pelo sangue de Jesus. Alvéolos, brônquios, pulmão, todo o tecido pulmonar comprometido pela necrose, todo o tecido pulmonar que perdeu capacidade de absorver oxigênio, seja agora curado, seja agora curado, seja agora curado, seja agora liberto, seja agora restaurado para a glória do nome de Jesus. Declaro
oxigênio sendo injetado na corrente sanguínea, o cérebro sendo irrigado com oxigênio. Declaro agora os músculos, os órgãos vitais sendo vivificados pela força, pelo poder sobrenatural da glória de Deus, manifesta pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós liberamos agora anjos ministradores, anjos cirurgiões. Espírito Santo de Deus, toma o espírito deste homem, desta mulher que está orando comigo agora e leva ele ao bloco cirúrgico que o Senhor tem aí na glória. Leva ele ao bloco cirúrgico onde o Senhor troca os órgãos, troca as peças que estão inflamadas, peças de reposição, órgãos de reposição, sejam substituídos agora, pulmão novo, amígdalas novas, garganta, laringe, faringe desinflamada, sem irritação, para a glória do nome de Jesus. Asilon, Azimon, Bafomete, caiam por terra agora. Espírito de Covid, você perdeu. Mais uma pessoa foi curada, para a glória do nome de Jesus. Quando você recebe a oração da fé, você não precisa parar de tomar algum remédio, alguma vitamina, algum medicamento. Deixe que o médico diagnostique a evidência da cura sobrenatural e ele te aconselhe a parar de tomar. Claro que quando Deus fala, a gente obedece, mas nós como ministros nunca podemos ser imaturos de estimular num vídeo, na internet, todos a pararem de tomar remédio. Então eu prefiro o caminho da maturidade e do equilíbrio, onde estimulo você a continuar tomando os seus remédios, suas vitaminas e a procurar uma consulta para que o médico certifique e diagnostique a sua cura mística sobrenatural. E isso não é mais fé ou menos fé, se você recebeu a cura conciliando com o tratamento da ciência ou não. Fé e ciência não brigam, não se divergem, justamente pelo contrário, elas se convergem e se completam. Até o devocional de amanhã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mande esse vídeo para o maior número possível de pessoas que estejam precisando de oração. Até o devocional de amanhã, em nome de Jesus.